Boa noite a todos. Que Jesus permaneça conosco na noite de hoje e sempre. Nos lares daqueles que nos assistem, que estão em casa, mas estão aqui perto de nós ao mesmo tempo. Eu tive uma semana muito emocionada, muito sensível, porque para falar de Maria, a gente tem que penetrar na história dela, e aí a gente acaba se emocionando a cada leitura, a cada estudo. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu me emocionava, eu me engrandecia, porque a sua fé tomou conta de mim. Então, vem sendo um mês que eu estou me preparando muito especial para poder estar aqui hoje. Eu queria agradecer a essa casa pela oportunidade desse estudo, porque os ouvidos, o coração que ganha quando o ouvido ouve, quando a gente estuda, né? Então é muito bom. Muito obrigada a todos. Quantas Marias nós temos? Cláudia Maria, Adriane Maria, Roseli Maria, Norma Maria, Renata Maria, Silvia Maria, Ibis Maria. Muitas Marias. Mas, em especial, e na noite de hoje, Maria de Nazaré. Uma pessoa pouco citada nos evangelhos. Talvez pela sua imagem católica, mas que sem ela, sua história sem sua história não estaríamos falando, conversando sobre o Cristo, pois sua mensagem, e por uma questão simples, é porque ela foi a sua progenitora. Quando se fala de Maria, se fala de um símbolo da dignidade, porque é necessário lembrar da época em que Maria viveu, uma época patriarcal, masculinizada por força, por princípio de ideias, e ela ocupou o seu espaço naquela época, com extrema dignidade. Ela simbolizou a maternidade plena, universal, mas sem aparecer, sem se fazer aparecer. Se nós formos analisar, ela somente profere 7 falas no Evangelho, 7 frases Maria profere. 8 frases a ela foram dirigidas e 3 citações foram feitas a respeito dela. Somente isso, nos 4 evangelhos. Mas nós temos alguns salpicos de informação nos textos, que também nos auxiliam a um entendimento maior. No entanto, ela era a apóstola de Cristo também. Ela também foi um apóstolo, se não o maior. Mas ela não precisava proferir. Não era a respeito dela, mas era a respeito do Cristo, seu filho. Não era a respeito dos feitos de Maria, mas sim a respeito
dos filhos dela, do filho dela. Ela profere em 4 passagens: na Anunciação, na visita a Isabel, nas bodas de Caná e na apresentação de Jesus ao templo. Não nessa ordem, mas nessas 4 apresentações, nessas 4 passagens. Em nenhuma outra ela profere, mas ela estava presente em todas elas, sempre respeitando os costumes da época. Quem foi Maria? Uma mulher do tempo em que ela viveu, com todas as características daquele tempo. Uma mulher daquela época. E isso nos tem que ficar muito claro quando a gente fala de Maria. No Evangelho de Tiago, ele conta que Maria havia estudado, o que é reforçado para nós pelo Espírito Miramês no livro Maria de Nazaré, que também conta que Maria frequentou o templo e dele recebia muita instrução. Ela tinha conhecimento das questões da lei, das questões de Israel, o que a diferenciava das demais mulheres da época. Ela precisava desta base para se preparar, para receber um ser que nasceria dela, mas que seria muito maior do que ela. Um ser com quem ela ensinaria as coisas do dia a dia, mas que com ele aprenderia as coisas do amor divino. E para tal, seria necessário que ela tivesse sido preparada no templo, que ela tivesse estudado. Que espírito seria esse? Eu pergunto para vocês. Será que ela foi escolhida aleatoriamente para ser a mãe de Jesus? Será que daquela reunião contada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, daquela reunião da comunidade dos espíritos puros e que decidiram a reencarnação de Jesus, será que lá também já não foi decidida a reencarnação de Maria? Sim, porque quando se decide a reencarnação, se decide todo o processo reencarnatório, inclusive quem seria sua mãe. Se nós, aqui, que somos nós, temos uma programação reencarnatória, quem diria a mãe de Jesus? Se nós, que somos nós, temos a nossa programação, de acordo que nos mostram as questões 258 a 260 do Livro dos Espíritos, Maria também teria. Ela foi preparada intencionalmente para ser a mãe de Jesus. Um espírito que foi preparado, que tinha uma programação. Nos conta o Espírito Miramês que enquanto Maria descia para reencarnar, foi feita uma limpeza em toda a atmosfera espiritual da região. Do mar da Galileia saía um aroma encantador das águas. Os ventos sopravam brandamente. As estrelas tinham um brilho único, diferenciado, especial. A natureza era instrumento da legião dos espíritos responsáveis pela reencarnação. Toda a natureza estava em oração. Afinal, iria nascer Jesus. Ela foi um espírito preparado para ser mãe, não só progenitora, mas mãe, que acompanhou da Anunciação
ao retorno de seu filho à pátria espiritual. Ela foi companheira maternal, lado a lado de Jesus. Memorizando, ela tinha uma memória muito boa. Ela memorizava todos os fatos do Cristo, para depois poder narrá-lo, como nós vamos ver. Ela foi a maior fonte de Lucas, para que depois ele pudesse escrever o seu evangelho. Ela foi a fonte de Paulo, para que ele pudesse conhecer melhor a quem serviria. Maria, ela sempre recebia a todos que a procurassem. E um dia, ela recebe a visita de um espírito, dito no Evangelho, um anjo. Era o anjo Gabriel. Gabriel, mensageiro de Deus. Ele se aproxima, a cumprimenta de forma única. Ele não diz bom dia, boa tarde, boa noite, oi, hello, nada disso. Ele diz Ave Maria, salve Maria. Ele mostra nesse momento que o diálogo que ele ia ter com ela era um diálogo elevado, que exprime, nesse momento em que ele diz Ave Maria, a grandeza do que ele iria conversar. Salve Maria mostra este cumprimento. E ele continua dizendo, tu estás em graça, tu és cheia de graça, e o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E Maria, pensativa, ela fala, nossa, eu acabei de chegar, acabei de me casar, nem arrumei minhas coisas e vem esse anjo e diz tudo isso para mim. Mas ela nada fala, se cala, olha para o anjo e diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui Maria mostra o pleno voluntariado, a plena disponibilização, sem saber o que o futuro a aguardava. Mas ela se coloca à disposição da palavra do anjo. Embora ela tenha sido preparada no mundo espiritual, ela não sabia sua missão, pois nós temos o véu do esquecimento. Mas ela responde ao anjo como se hoje nós disséssemos, estamos juntos, conta comigo, sou sua. Então, o anjo conta a ela que sua prima Isabel já estava no 6º mês de gravidez. E aqui eu abro um parênteses. O nascimento de João Batista também foi anunciado pelo anjo Gabriel, mas para Zacarias, o esposo de Isabel. O espírito Gabriel anunciou a ele que sua esposa estaria grávida e daria à luz a um filho que seria o precursor, que converteria a muitos. Mas vejamos, a anunciação de João foi feita a seu pai. A anunciação de Jesus foi feita à sua mãe. Veja a diferença. Na sociedade daquela época, numa sociedade patriarcal. Veja a altura desse espírito. Veja o preparo deste espírito. Que o anjo anuncia a ela a vinda de Jesus. Zacarias
fica em dúvida e pergunta ao anjo Gabriel: mas como isso poderá acontecer a Isabel? Ela já é uma velha. Porque naquela época, a mulher de 30 anos, com a longevitude que era muito menor do que temos hoje, ela era considerada uma mulher mais velha. E o Espírito Gabriel responde: por duvidares ficarás mudo, e nada falarás até que nasça João. E Maria nada duvidou. Somente diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Veja a percepção. Veja a preparação, como era divina deste Espírito. Então Maria, com o passar do tempo, foi visitar sua prima Isabel. E quando ela a vê, Isabel se dirige a Maria, sem Maria dizer nada, sem ao menos ter cumprimentado Isabel. Isabel diz: bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita és tu entre todas as mulheres. E explica Isabel: porque enquanto você se aproximava, a criança que está no meu ventre saltou de alegria. E nesse momento, em resposta a esta fala de Isabel, em resposta à saudação calorosa dela, Maria canta um Magnificat. O Magnificat é a oração cantada dentro das igrejas católicas, protestantes, durante vários cultos cristãos. Ele é a resposta amorosa a Isabel quando saúda Maria por sua fé. Então Maria canta: a minha alma engrandece ao Senhor. Exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Doravante serei conhecida por todos vós como a bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Por isso, santo é o seu nome. E termina dizendo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Essa era a mãe, essa era a mulher. E o tempo passa e Jesus nasce. Não importa aonde, em que condições. Maria dá à luz a Jesus e os anjos caminham pela redondeza e avisam os pastores que Jesus havia nascido. Mas eles, os anjos, falam de uma forma peculiar, diferente. Eles levam: vos nasceu Jesus. Vos nasceu o nosso Salvador. Por que isso? Porque eles sabiam que Jesus nasceu para todos nós. E que Maria teria que dividi-lo com todos nós. Agora, que mãe que gosta de dividir seu filho? Nenhuma. Nenhuma mãe está preparada para dividir seu filho. Não é? A gente cria o filho para o mundo. Mas quando alguém nos pergunta onde é o mundo, a gente responde: lá em casa. Não é? E não quer que o filho saia de casa.
É uma dor quando o filho sai de casa. É uma dor muito grande quando os nossos filhos saem de nossa casa. Lhe digo isso, mães, que ainda não passaram por isso. E Maria sentiu essa dor, né? E Jesus nasce e no 8º dia, como dizia a tradição, Jesus é levado ao templo para ser apresentado. Então, Simeão, aquele que recebia as pessoas no templo, e sua auxiliar, Ana Maria, recebem Jesus. E ao olhar o menino, Simeão diz: meus olhos podem cerrar, pois já fitaram aquele que será o nosso Salvador. E Maria abre um sorriso imenso, pois que mãe que não gosta de um elogio para o seu filho? Mas ele também diz: bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor trespassará o seu coração. E Maria, então, muito fechada, muito triste, muito pensativa, vai embora e guarda isso no seu peito. E com o passar do tempo, José morre e Maria, viúva, não se casa novamente, porque a tradição dizia que a viúva não tinha quem cuidasse dela. Então, antigamente se casava com o irmão do marido, e depois com outro irmão, e depois com outro irmão. Mas Maria não fez essa opção. Ela decide se dedicar à criação de Jesus, que crescia em altura pelo tempo e em conhecimento. Ela educa seu filho e é ela quem ensina as verdades do dia a dia, mas com ele aprendia as verdades divinas. Jesus respondia por sua mãe diante da sociedade, pelo fato dela ser viúva. Então ele sempre defendia, sempre estava ao lado dela. E passou o tempo, e um belo casamento, a bodas de Caná. Jesus está lá com os seus apóstolos, e num dado momento, Maria vem a Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. E ele diz: mulher, o que temos com isso? Mulher é como eram chamadas, como se hoje nós disséssemos: mãe querida, senhora, o que tem a ver com isso? Tu sabes que ainda não é chegado o meu tempo. E aí então Maria chama os servidores do casamento e diz: faça tudo o que ele mandar. E vira as costas e vai embora. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Naquele momento ela estava sendo mãe. Ela não queria saber se tinha chegado a hora dele ou não. Ela queria que ele fizesse aquilo que ele era capaz de fazer. E ele, honrando pai e mãe, como está escrito no 4º mandamento da lei de Deus, ele faz. Porque ele honrava sua mãe. E aí então continua e vem a vida pública de Jesus. Maria acompanha toda a vida dele, guardando em sua memória todos os seus passos. E vem então o seu suplício, e Maria o acompanha de longe, porque era assim a tradição. Vem a notícia de sua morte,
de sua condenação. E naquele momento, ela questiona a si mesma: por quê? Meu filho que foi um homem tão bom, por que isso? Então, ela se lembra dos seus desígnios e se fortalece na sua dor. Ela se lembra do que disseram para ela: uma espada de dor trespassará o seu coração. E Maria, então, se cala e se fortalece para poder enfrentar tudo aquilo que ela iria enfrentar. Ela acompanha Jesus em todo o seu processo, sem nada poder fazer. E Jesus morre e ela acompanha todo o martírio de seu filho, de longe. Algumas vezes, quando Jesus caiu, ela tentou ajudá-lo, mas impediram e não deixaram que ela o tocasse. Sempre acompanhada pelas outras duas Marias e por João, e pelos 12 apóstolos, pois os 12 apóstolos, um deles traiu, um negou e 9 fugiram. Esse era o time bom de Jesus. E no momento em que Jesus sofre, ele olha para Maria e olha para João, e ele sabia que ele tinha que cuidar daquela mulher, e ele nada poderia fazer. Então ele olha para João e diz: João, eis aqui a tua mãe. E olha para Maria e diz: Maria, eis aqui o teu filho. E nesse momento é o momento símbolo em que Jesus deixa de ser o filho de Maria e passa a ser o nosso Jesus. Em que Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a mãe de todos nós. Ele é retirado da cruz e colocado nos braços de Maria, como nos retrata muito bem a Pietà, o quadro de Jesus no colo de Maria. E essa é a sexta dor de Maria, na tradição. Jesus é sepultado, depois ele reaparece, não a ela, mas a Maria de Magdala. Quando Maria de Magdala anuncia que ela viu Jesus, Pedro fica muito bravo. Ele fala: como você viu Jesus? Por que ele apareceu a você? Né? E não a mim, que eu sou unha e carne com Jesus. Como é que ele apareceu para você? Não é? A uma mulher e daquela época. Mas Maria nada disse. Ela entendia que ali não era mais o seu filho, mas o seu mestre, o seu Senhor. E então ela serviu a ele. Maria passa a reconhecê-lo como filho, mas não como filho, mas como mestre. Não o mestre, juiz, condenador, mas aquele que ensina. E aí Maria se muda para Éfeso com João Evangelista, que pouco ficava com Maria porque ele saía a pregar as verdades do Cristo. Ela recebia a todos que a procuravam em um atendimento fraterno, como fazemos aqui na casa. E aquele coração amoroso, doce, contava as histórias dela com Jesus e narrava a vida de Jesus. Era a vida de Jesus, seu apostolado
que consolava as pessoas que lá iam. Muitas vezes a gente vem à casa espírita para um atendimento fraterno, procurando a cura. Mas se a gente abre os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir as histórias de Jesus, para ouvir aquilo que desperte em nós o interesse em aprender mais, a nossa dor vai acalmar. A nossa dor com certeza vai acalmar. E nós vamos receber o consolo que estamos buscando. E era isso que Maria fazia. Ela consolava através da história do Cristo. Ela era conhecida como Maria Santíssima, nome que não foi criado pela Igreja Católica, mas sim por aqueles que se sentiam amparados por Maria. Mãe Santíssima, aquela que amava a quaisquer um que chegasse até ela. Até então que chega o momento do seu retorno. Não se sabe a idade de Maria, não se sabe, nenhum espírito diz isso. Não se acha em nenhum livro, em nenhum lugar. Mas que também não é relevante, mas se sabe que era mais do que 30 anos. E para que ela pudesse retornar ao mundo espiritual, Jesus lhe aparece, segundo nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Já era o momento do Cristo recebê-la no mundo espiritual, como filho e um mestre agradecido pelo desempenho de mãe e de serva, a serva do Senhor. E quando ela vê, ela fica paralisada. Então ela dorme profundamente durante dias na cama. Os discípulos são avisados, João é avisado, e ali então Maria desencarna. E depois desses dias, depois do desencarne dela, ela é recebida pelos anjos. E os anjos dizem a ela que está na hora de voltar para casa. E ela diz: primeiro, deixa eu ver os meus, que ainda estão na luta em nome do meu filho. E ela é levada, então, eles aceitam o pedido dela, e ela enxerga toda a região de Nazaré, de Cafarnaum, o lago. E aí os anjos voltam a ela e dizem: vamos, mãe. E ela diz: não. Sei que ainda muitos padecem em nome do meu filho. Quero estar com eles antes de voltar. E ela é levada a Roma, aos circos máximos, nos porões onde ficavam as celas. E ela vai ver os cristãos, que já eram cristãos naquela época. E ela percebe a angústia, o medo, o desamparo. E como mãe, ela vai até uma jovem e sussurra no seu ouvido: crê, minha filha, crê no nome do meu filho e cante. Cante pela alegria de servir. E ela e os demais, a menina e os demais, começam a cantar e entram na arena cantando, o que levou ao espanto todos aqueles que esperavam por assistir à cena de medo
e de pavor. E ali viram um grupo forte, alegre, cantando Hosana, glória a Deus, que segue então Maria daí por diante e é recebida nos braços do Cristo. E no mundo espiritual, ela continua a trabalhar, seguindo a sua trajetória. Recebeu o título de Mãe dos Desvalidos, do socorro dos aflitos. E narra Dona Ivone Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que ela passou a cuidar dos desvalidos. E nasce no mundo espiritual a Legião dos Servos de Maria, o Hospital Maria de Nazaré, a Mansão de Maria de Nazaré. E ela continuou com sua simplicidade, seu trabalho, com discrição, mas com seu enorme amor pela causa daquele que ela chamou de meu Senhor. Maria era o exemplo do bem. Ela foi o exemplo do serviço humilde em nome de uma causa maior. Conta Dona Ivone que todo dia, às 6 da tarde, no mundo espiritual, se evoca o nome de Maria. Como se faz mais no Brasil, né? Pelas rádios, as Aves Marias. E que isso não é uma invenção daqui, é uma invenção de lá. Foi uma criação de lá. Numa linda homenagem a Maria. E isso é bom para que nós espíritas, possamos evocar o espírito de Maria. Sem igrejismos, isso não é igrejismo. Isso veio de lá. Em uma linda homenagem a Maria, canta o Padre Zezinho. Maria do puro amor. Igual a você, ninguém. Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu para o seu Deus. Maria do povo meu. Ave Maria. Feliz Dia das Mães para todas nós, filhas de Maria. Que assim seja.